Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje gostaria de falar um pouquinho a respeito da franquia Piratas do Caribe, que parece que teve um filme cancelado envolvendo a Margot Robbie. E será que existe a possibilidade de um retorno triunfal do Johnny Depp à franquia? Então, vamos lá! Então pessoal, só falando com vocês um pouquinho a respeito da franquia Piratas do Caribe. Obviamente ela começou como um brinquedo ali nos parques da Disney, né? Existia a atração Piratas do Caribe e eles decidiram transformar em filme, lançando A Maldição do Pérola Negra em 2003. Então o primeiro Piratas do Caribe já é bem antigo, né? Foi lançado no mesmo ano que O Retorno do Rei do Senhor dos Anéis. E eles lançaram mais 4 filmes depois disso. E pra mim, a franquia sempre foi da seguinte forma. Eles lançaram uma trilogia do Gore Verbinski, né, que foi o principal diretor, digamos assim, pelo menos no início, né, que lançou os 3 primeiros filmes. Um de 2003, depois 2006 e 2007. O segundo filme eu gosto bastante, o terceiro filme eu não gosto nem um pouco. Depois vieram mais 2 filmes que eu sinceramente não me lembro de absolutamente nada, ou pelo menos só de algumas coisas, porque eu assisti uma vez cada um, somente no cinema, e não tive interesse de assistir depois na minha casa. Enquanto A Maldição do Pérola Negra deve ser um dos filmes aí que eu mais assisti na vida, porque era um filme que eu assistia muitas vezes todo ano. E os filmes sempre foram bastante lucrativos, né? Como eu falo bastante dos números aqui no canal, o primeiro filme, né, que foi A Maldição do Pérola Negra, fez 654 milhões de dólares, que é o filme que fez a menor bilheteria até hoje. O segundo filme fez 1 bilhão e 66 milhões, o terceiro 960 milhões, então caiu um pouquinho, só que depois o quarto filme fez 1,045 bilhão e o último filme fez 794 milhões. E o último filme foi lançado depois de um hiato de 6 anos, então tem a participação do Johnny Depp, mas já existiam boatos de que a franquia iria acabar, né? Porque de 2011 até 2017 a gente ficou sem um lançamento e finalmente em 2017 o filme fez praticamente 800 milhões, que é um valor realmente muito alto. Eu lembro que o filme foi considerado um fracasso na época porque não bateu a marca de 1 bilhão, mas, né, a bilheteria decepcionante do filme foi principalmente em decorrência, né, da falta de bilheteria nos Estados Unidos, porque internacionalmente o filme fez mais ou menos o número que ele sempre fazia. Em 2017 começaram a sair notícias, né, entrevistas com o diretor falando a respeito de um 6º filme com o Johnny Depp no papel do Jack Sparrow, né, que é um papel extremamente icônico, um dos papéis mais bem-sucedidos da história do cinema, né, interpretado por somente um ator. Foram 5 filmes, todos eles muito bem-sucedidos. E começaram a rolar esses boatos, até que a Disney anunciou um filme com a Margot Robbie e um elenco feminino. Obviamente não seria um elenco inteiro feminino, né? Mas o elenco principal, né? O núcleo principal seria composto por mulheres e a Margot Robbie seria a nova Jack Sparrow, né? Digamos assim, ou pelo menos a nova protagonista. E esse anúncio aconteceu em 2020 e inclusive colocava a Margot Robbie como uma possível roteirista juntamente com a Christina Hodson. Só que mesmo antes desse anúncio, a Disney já falava, né, desde 2018, sobre a possibilidade de um reboot, sobre a possibilidade de reiniciar a franquia dos Piratas do Caribe. Normalmente é o que está acontecendo em Hollywood, quando uma grande franquia começa a ver o resultado diminuindo de um filme para o outro, é sinal que eles devem recomeçar. Eu não sei se eu concordo com isso, né, porque um reboot pode trazer ali 300 milhões, 400 milhões, enquanto um filme com o Johnny Depp, com o Jack Sparrow, provavelmente ficaria acima dos 600 milhões. Mas a gente não pode esquecer de toda a situação envolvendo o Johnny Depp. A Disney foi uma das primeiras, né, a demitir o Johnny Depp, a não querer mais trabalhar com o ator. Depois a Warner fez a mesma coisa, tirou ele dos filmes ali dos Animais Fantásticos. E o Johnny Depp já falou publicamente que não quer trabalhar com a Disney, que não quer fazer nada com a empresa, mas eu acho que isso não é nada que alguma conversa não pudesse resolver. E eu tô falando isso porque a Margot Robbie respondeu em uma entrevista para Vanity Fair, ela foi a capa da Vanity Fair, e perguntaram para ela a respeito desse projeto, e ela falou que estava animada para o filme, mas que a Disney simplesmente não deu continuidade no projeto, que parece que a Disney não quer fazer o filme e que o projeto está completamente morto. Então isso deu a entender que mesmo a Margot Robbie já não está mais interessada, parece que não tem nenhum roteiro pronto, né? Então o andamento nesses últimos anos foi mínimo, e aí não dá para saber se é somente uma situação da Disney com a Margot Robbie ou se é uma situação mais ou menos da Warner com o J.J. Abrams. Não dá para saber se a produtora não avançou, então
então a Disney ficou insatisfeita, eles não falam, né, o que aconteceu nos bastidores, a Margot Robbie simplesmente fala que o negócio tá morto. Isso pode envolver muitos fatores, os filmes da Margot Robbie podem não ter sido tão satisfatórios nos últimos anos, né? Isso já aconteceu bastante com a Disney envolvendo a franquia Star Wars. Eles anunciam um diretor, aí vem, como por exemplo o Colin Trevorrow, né? Vem que o próximo filme dele não foi tão bem sucedido, aí eles, não vamos fazer mais o filme com o Colin Trevorrow, aí eles anunciam um novo filme com o diretor X, aí cancelam porque o outro filme dele não foi tão bem sucedido. Então a Disney, ela tá muito assustada nesse sentido, né? Parece que qualquer notícia negativa eles já pisam no freio, sendo que na gestão do Bob Iger era justamente o contrário, né? A Disney tava à frente e os outros estúdios estavam tomando decisões ali meio desesperadas, principalmente a Warner. Agora a Disney, sob a chefia do Bob Chapek, parece que tá agindo de forma extremamente desesperada. E por que eu particularmente acredito em um possível retorno do Johnny Depp para esse papel? Justamente porque uma situação bem parecida aconteceu com a Disney envolvendo o diretor James Gunn, que é o diretor de Guardiões da Galáxia, né? Fez Guardiões 1, 2 e fez o terceiro agora. Eles demitiram o James Gunn por causa de alguns tweets, só que depois que ficou bem claro que a opinião pública ficou do lado do James Gunn, a Disney enfiou o rabinho entre as pernas e recontratou o diretor para finalizar a trilogia do Guardiões da Galáxia. Eu acho que a mesma coisa pode acontecer com Johnny Depp. Eu acredito que da parte da Disney, eles teriam total interesse em recontratar o ator para fazer esse possível sexto filme, só que eu não sei se o Johnny Depp aceitaria, mas o dinheiro, né, que rola ali na franquia Piratas do Caribe é tão grande, eles podem fazer um acordo ali de 10% da bilheteria e pros bolsos do Johnny Depp, com certeza ele colocaria, né, a vida dele nos trilhos, digamos assim, porque esses processos devem ter custado muito caro para ele, né? Ele não faz tantos filmes assim já faz algum tempo, então eu não imagino, obviamente ele ainda tem muito dinheiro, mas eu não imagino que ele recusaria ali um bolão de 50 milhões, por exemplo, para fazer o Piratas do Caribe novamente, ainda mais se o público pedir, né, por um retorno do Jack Sparrow para essa franquia. E você pode estar se perguntando, né, pô, mas já não é muito tempo, não passou muito tempo para um novo filme? Como eu disse, o filme 4 saiu em 2011 e o filme 5 saiu em 2017, então se o filme começasse a ser produzido agora e saísse em 2024, a gente teria um tempo relativamente parecido com o hiato que a gente já viu entre os filmes 4 e 5, e eu acho que o Johnny Depp tá com a popularidade dele em alta depois do processo com a Amber Heard, né? Eu acho que o público ficou completamente do lado dele, então com certeza muitas pessoas assistiriam a esse filme, né, quase que como uma forma de apoiar o Johnny Depp. A gente viu ali lives acontecendo com 300 mil pessoas assistindo simultaneamente, né, o processo ali entre os dois rolando, então tem muita gente investida na história do Johnny Depp, o que é muito difícil de fazer, né, é um marketing gratuito ali que a Disney teria, só que como eu disse, o grande impedimento vai ser o próprio Johnny Depp. Isso a gente não sabe ainda, né, a menos que algum anúncio, a menos que boatos comecem a rolar, que ele foi em uma reunião com a Disney, não dá pra gente afirmar nada nesse sentido. Então só queria mostrar aqui pra vocês a notícia da Variety, né, de 14 de novembro, então uma notícia de hoje. Margot Robbie diz que seu filme Piratas do Caribe, protagonizado por mulheres, está morto na Disney. Acho que eles não querem fazer isso. Né, ó, Margot Robbie anunciou em uma nova reportagem de capa da Vanity Fair que seu Piratas do Caribe, protagonizado por uma mulher, está morto na Disney, e blá blá blá, né, aqui ele repete mais ou menos tudo que eu falei. Tínhamos uma ideia e estávamos desenvolvendo-a há algum tempo, há muito tempo, para ter mais uma história liderada por mulheres, não totalmente liderada por mulheres, mas apenas um tipo diferente, o que achamos que seria legal, né? Mas acho que eles não querem fazer isso. O que, como eu falei, não dá pra saber, né, exatamente o que rolou ali nos bastidores pra esse filme não ser cancelado, né, porque ele não foi literalmente cancelado, mas pra ele ter caído aí nesse limbo produtivo. E o produtor, né, dos filmes, que é o Jerry Bruckheimer, que é um cara muito poderoso em Hollywood, né, ó. A Variety informou no verão de 2020 que a Disney estava no início de desenvolvimento do filme Piratas da Margot Robbie, bem como uma segunda reinicialização escrita pelo veterano da franquia Ted Elliott e pelo criador de Chernobyl, Craig Mazin. Jerry Bruckheimer, que produziu todos os 5 filmes piratas estrelados por Johnny Depp, estava ligado a ambos os novos projetos na época. Em entrevista, em maio, o Jerry Bruckheimer falou, né, a respeito de ambos os filmes e falou que os dois continuam em desenvolvimento. O mega produtor também confirmou que o futuro da franquia Piratas atualmente não tem Johnny Depp envolvido, apesar dos rumores de seu retorno.
Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acham dessa notícia, o que vocês achavam, né, desse filme com a Margot Robbie. Eu, particularmente, não me animei tanto, não é uma temática que eu gosto muito, né, filmes de piratas e etc. Eu prefiro ela em outros projetos, né. Eu gostaria de ver um Piratas do Caribe 6 com o Johnny Depp, mas como eu falei, eu não assisti o 4 e o 5 muitas vezes, eu assisti cada um deles uma vez, então eu não fiquei tão investido assim, né, nesses últimos 2 filmes da franquia, sendo que a trilogia original eu realmente assistia várias e várias vezes, né, eles foram lançados entre os meus 13 anos e os meus 18, então era uma época que eu tava viciado em filmes. Eu assistia com bastante frequência a trilogia, minha irmã gostava bastante, meus pais gostavam bastante de Piratas do Caribe, então a gente assistia e reassistia o filme. Então, na verdade, pra mim, a franquia dos Piratas do Caribe nem precisava continuar, né? Os filmes que foram lançados, tá bom, né? Não precisa de mais coisas dentro desse universo, mas se eles quisessem fazer alguma coisa nesse sentido, eu particularmente preferiria o retorno do Jack Sparrow, porque é o único personagem ali que me faz querer assistir, né? Eu acho que o Johnny Depp realmente faz um trabalho sensacional no papel. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.